Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu me comprometi com alguns seguidores do Instagram a responder algumas perguntas que me fizeram por direct, quando eu coloquei uma caixinha específica falando sobre perguntas que eles gostariam que eu respondesse aqui no canal, temas que eles gostariam que eu tratasse aqui também. Eu selecionei algumas perguntas, alguns questionamentos e eu vou responder aqui para vocês. Olá, boa noite. Quais autores nacionais e contemporâneos você buscou inspiração? Bem, essa pergunta é bem complexa, porque eu acho que todos os autores nacionais que eu li neste projeto, principalmente neste ano, são fontes de inspiração. Mas se for para escolher, eu não posso deixar de citar a Elaine Lisbon, porque ela me ajudou muito no meu caminho na estrada literária. Então a gente tomou um café, a gente conversou bastante sobre isso e inclusive eu fiz uma resenha do livro dela, Risco Calculado. Se você ainda não assistiu, recomendo que assista porque é um livro maravilhoso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Outra autora que eu busco muita inspiração é a Daiane Catarine Wozniak, que escreveu o livro Eles Não Podem Te Apagar. Eu também já deixei uma resenha desse livro aqui no canal, porque Daiane Catarine Wozniak tem uma linha sobre o feminino que eu gosto muito. Então nós temos temáticas muito semelhantes sobre falar da mulher, sobre o papel da mulher, sobre relacionamentos abusivos, uma linha feminista que eu particularmente adoro muito. Então ela foi uma grande fonte de inspiração para mim. Outra autora é a Selma Santana, que escreveu O Mundo de Best e O Desejo da Pedra, porque ela me mostrou um outro lado da literatura. Ela me fez gostar, apreciar a literatura de fantasia. Tem um vídeo no canal também, se você quiser assistir, assista. Muito bacana o livro que ela escreveu e ela tem uma visão diferente do mundo, então não deixa de ser uma fonte de inspiração. E outra que eu me inspiro bastante é na Vanessa Teodoro Trajano, que foi que escreveu Ela Não É Mulher para Casar. Também tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um vídeo muito importante, uma leitura essencial, porque também fala sobre mulheres. Já aí entra aquela questão de temas semelhantes que se complementam. Vamos lá para a próxima pergunta. Quando descobriu o seu talento? Parabéns! Obrigada! Então, eu acho que eu descobri essa minha vocação pela escrita com um dever de casa de língua portuguesa, em que eu tive que fazer uma poesia sobre palavras, e essa poesia foi muito bem elogiada, levando a ser publicada no livro do colégio, e foi então que eu percebi, nossa, eu acho que talvez esse seja o meu dom, eu levo jeito mesmo para isso, e eu comecei a escrever mais e mais e mais, começando com poesia, estendendo para contos, para crônicas, até enfim chegar ao romance. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu conto toda a minha trajetória literária, quando que eu comecei, quando que eu percebi que eu tinha essa vocação. Se você não assistiu, também recomendo que assista. Posso deixar o link aqui na descrição do vídeo. Qual a importância de ensinar crianças o hábito da leitura? Eu acredito o seguinte, os livros, a leitura transforma pessoas, né? Então vem aquele velho ditado que os livros não mudam o mundo. O que muda o mundo são as pessoas. E pessoas que leem livros conseguem mudar o mundo. Então, quando a criança é incentivada desde cedo ao hábito da leitura, ela cresce e se desenvolve de uma forma melhor, no meu ponto de vista, amadurece de uma outra forma e começa a enxergar o mundo também de uma outra forma, começando a captar detalhes da vida que talvez sejam injustos, então situações do cotidiano que estão erradas, e a leitura tem muito esse papel de refletir comportamentos, de mudar
comportamentos para que a gente crie uma convivência em sociedade cada vez melhor. E quanto antes isso começa, melhor ainda. Então, a criança que começa desde cedo com o hábito da leitura, ela já parte para um grande avanço nesse caminho de aprendizado, de amadurecimento e uma forma cada vez mais forte de mudar as concepções, de mudar várias inverdades que nos são passadas. Além disso, quando a criança começa a ler desde cedo, ela melhora o seu senso crítico, ela começa a ampliar o seu vocabulário e estende a sua visão de mundo, como eu já disse anteriormente. Então, por isso que eu acho que é muito importante ensinar o hábito da leitura para as crianças desde cedo. Tu vives do teu talento? Olha, se for parar para pensar no talento da escrita, de escrever, dos livros que eu publico, não. Eu sou assessora de marketing, sou formada em publicidade e propaganda, então eu vivo enquanto publicitária. Mas eu ainda sonho, sim, em viver dos meus livros e é por isso também que eu estou batalhando muito e tentando seguir esse sonho. Qual o seu autor favorito? Vale qualquer um, incluindo eu. Gustavo Ferreira, eu fiz uma resenha do livro dele, O Ritual, tá aqui no canal também, que escreveu um thriller que se passa em Belo Horizonte, um autor genial, fantástico e recomendo muito a leitura dele. Bom, mas respondendo a sua pergunta, os meus autores favoritos, a minha escritora favorita brasileira é Clarice Lispector, eu também tenho muita referência nas obras dela, e a minha escritora favorita estrangeira é Anne Rice. Eu quase li todos os livros das Crônicas Vampirescas, sou apaixonada pela literatura dela. Inclusive, uma das grandes surpresas que eu tive foi ver que o livro Entrevista com o Vampiro foi traduzido pro português por Clarice Lispector. Então, quando eu soube disso, eu quase pulei de alegria, porque é basicamente minhas duas autoras favoritas reunidas num livro só. Então, são elas minhas grandes fontes de inspiração, que eu comecei a ler desde bem nova, desde cedo, e realmente são autoras muito admiráveis. Eu me inspiro, já falei anteriormente, me inspiro muito nelas. Vamos para a próxima pergunta. Por acaso, tem alguma dica para quem tem dificuldade em leitura? A minha dica é a seguinte: você que tem dificuldade em ter o hábito da leitura, entre no site de qualquer livraria e pesquise por um tema que você goste. Pare um pouco para pensar. Sempre tem um gênero de filme que você gosta mais, um tipo de série que você gosta mais, artigos que você gosta de ler. Pare para pensar nos seus gostos. Então, a partir desse seu gosto, em qualquer site, em qualquer livraria, procure aquele tipo de assunto que eu tenho certeza que você vai achar diversos livros que tratam sobre esse assunto. Então, a minha dica para quem está começando é essa, porque a leitura, ela primeiro precisa ser algo prazeroso, não precisa ser vista com aquela necessidade, com uma obrigação, ela precisa também ser entretenimento. Então, você pesquisando já por algo que você gosta, já te estimula e te incentiva a ler o livro. Por exemplo, eu sei que muitas pessoas adoram videogames, especialmente RPG. Muitos videogames foram inspirados em livros, ou então fizeram livros a partir de jogos de videogame. E isso é muito interessante, isso já estende muito o universo literário e é uma dica muito preciosa. A maioria das pessoas fala que para começar tem que ler os livros clássicos da literatura brasileira, os clássicos da literatura no geral, mas eu acredito que não. Eu acho que para quem quer adquirir o hábito da escrita, precisa partir do ponto de algo que goste. Então, a minha dica é essa. Em que momento do dia gosta de escrever? Ou não existe uma preferência? Bem, quando eu escrevo, normalmente eu prefiro escrever de manhã cedo ou então à noite. Da minha amiga já estressada, que inclusive ela tem um perfil de fotografia, recomendo que sigam ela, porque as fotos dela são geniais. Vou passar aqui na descrição do vídeo. Fale sobre quando você começou a escrever. Então, eu tenho
um vídeo em que eu falo toda a minha estrada literária, mas para quem não assistiu esse vídeo, eu vou aproveitar aqui e fazer um resumão de como é que eu comecei a escrever. Foi com 11 anos de idade, por meio de um dever de casa, que era para fazer uma poesia sobre palavras, e eu escrevi uma poesia chamada Palavras Mudas, e essa poesia impactou muitas pessoas do colégio. Eu lembro que impactou a professora e acabou sendo publicada no livro do colégio, e a partir disso eu comecei a ver na literatura um incentivo. Eu já gostava muito de ler, eu já apreciava a leitura, já tinha o hábito da leitura, então eu comecei a escrever outros e outros poemas e mais poemas, né, e comecei a me estender mais com isso, até que aos 13 anos de idade eu escrevi meu primeiro romance, que nunca foi publicado. Minha trajetória foi por aí, né, escrevi o meu primeiro livro, que foi publicado aos 16 anos, mas eu só publiquei aos 24, que é Céu de Gris, e a minha jornada começou a ser trilhada por aí, assim, bem resumão mesmo. Se você tiver mais curiosidades, quer saber mais detalhes sobre a minha estrada, assista o vídeo sobre como eu comecei a escrever, vou deixar esse link também na descrição. Tem algum livro que você já se arrependeu por ter lido? Nossa, essa pergunta é complexa. Eu acho que um livro, mesmo que a gente não goste muito dele, eu acho que algum aprendizado, alguma coisa ele nos gera. Assim, eu já me arrependi de ter comprado um livro. Eu lembro que na época estava sendo muito comentado, muitas pessoas estavam lendo, eu fiquei curiosa, acabei comprando o livro. Eu prefiro não falar qual que é o livro, mas assim, era um livro mais ou menos de autoajuda, alguma coisa assim. Eu peguei pra ler, eu não consegui passar da segunda página. Eu não sei, eu simplesmente acho que não simpatizei com o estilo de escrita do autor, não gostei, e eu meio que me arrependi um pouco de ter gastado no livro, mas não que eu tenha me arrependido, porque até me fez entender que tipo de leitura eu não sou adepta, que tipo de leitura eu não gosto. Então eu acho que a minha resposta para essa pergunta é essa. Vamos para a próxima pergunta. Qual o assunto mais abordado por seus livros? Isso não é mistério, não é segredo para ninguém. Quem me conhece sabe que os assuntos mais abordados nos meus livros são sobre mulheres na sociedade contemporânea e questionamentos sobre o papel da mulher. Então, gente, é isso. Essas foram as perguntas que eu selecionei para responder. Agradeço muito a todos que contribuíram, que fizeram perguntas, que estão incentivando o crescimento do canal. Tá sendo muito importante para mim a ajuda e a contribuição de todos vocês. Então eu agradeço com todo o meu coração. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Se puder, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para receber sempre a notificação de um vídeo novo, e uma excelente leitura a todos vocês. Obrigada!